Que a Polícia Federal realizou uma acareação entre o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, após concluir os depoimentos dos envolvidos no processo de liquidação do banco na noite de ontem, terça-feira. Então bora para o Distrito Federal falar com o Igor Damasceno, que passou lá ontem o dia todo lá no Supremo Tribunal Federal acompanhando depoimento de um, depoimento de outro. Aí no final da noite foram colocar frente a frente os dois. Conta pra gente, o Igor Damasceno, o que se sabe sobre esta acareação. Bom dia e bem-vindo. Muito obrigado, Kobayashi. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning. Pois é, essa acareação aconteceu depois de 7 horas de depoimento. Então, a delegada da Polícia Federal que colheu cada um dos depoimentos, que participou de cada oitiva, ela colocou frente a frente o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. E por que isso? Porque ela viu que havia ali na resposta deles alguns pontos de divergência considerados importantes, precisavam ser sanados. Então ela decidiu colocar um na frente do outro para sanar esses pontos de divergência. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu aval à Polícia Federal para fazer essa acareação, se assim fosse necessário. Então a delegada da PF conseguiu então essa autorização e colocou. Tivemos aí a perda do contato do Igor Damasceno. Daqui a pouco ele volta com outras informações, complementando aí o que já se sabe sobre esta acareação que envolveu o Daniel Vorcaro, o grande personagem aí dessa história toda do Banco Master, porque ele era o proprietário, portanto, o grande responsável pelo que se tem como uma das maiores fraudes que a gente tem na história do Brasil, até esse momento, né? Porque as investigações estão em curso, e o ex-presidente do BRB, que seria aquele banco que compraria os ativos podres, aqueles créditos que jamais seriam recebidos. E o Igor Damasceno está de volta conosco, já com a conexão restabelecida para continuar, complementar as informações que estava trazendo. Igor. Pois é, Kobayashi, a gente falava que essa acareação aconteceu depois de mais de 7 horas de depoimento. O primeiro a prestar depoimento foi o próprio Daniel Vorcaro. Ele respondeu a questionamentos por volta de 3h30. Daniel Vorcaro, que veio para Brasília num avião fretado e entrou pela garagem do Supremo Tribunal Federal para evitar os holofotes, tentou driblar a imprensa. E logo depois dele foi a vez de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, a vez dele de prestar depoimento. Agora, os dois são investigados pela Polícia Federal. As investigações começaram ainda no ano passado, quando a PF apontou uma possível fraude por parte do Banco Master. O banco estaria supostamente emitindo falsas carteiras de crédito na ordem de 12 bilhões de reais, exatamente no momento em que passava por uma saúde financeira muito fragilizada. Aí, neste ano, o Daniel Vorcaro tentou vender ativos do Master para o Banco de Brasília. É um banco público, o GDF, o governo do Distrito Federal, tem 70% das ações do BRB. E na época dessa possível compra, essa tentativa de compra, o presidente do BRB era Paulo Henrique Costa. Ele sabia da saúde fragilizada. Perdemos o contato novamente aí com o Igor Damasceno. Ele volta, já ele volta, aí sim restabelecido, mas a informação está dada, tudo que a gente já sabe aí sobre esta acareação, que foi, voltou, põe casaco, tira casaco, João Bellucci, porque inicialmente o Dias Toffoli, ministro relator do caso, tinha já determinado a acareação entre os envolvidos, não só entre o Vorcaro e o ex-presidente do BRB, mas tinha colocado até no bolo o representante do Banco Central, o que não faria muito sentido, porque o representante do Banco Central não é investigado. Ele, diferentemente dos outros dois que teriam ali as informações preliminares para justificar uma culpa no cartório, o representante do Banco Central é, na verdade, o representante da instituição que freou a fraude ser consolidada com a venda dos ativos, né? E aí, João Bellucci. Zé Kobayashi, a gente tem observado o direito freestyle, né? Em alguns momentos ele é o estilo livre ali da aplicação do direito. Essa questão justamente da acareação, como você bem colocou, o ministro determinou de ofício, né, que seria sem provocação, ele mesmo determinou, e o juiz não atua dessa forma, evidentemente, né? As partes precisam provocá-lo para que haja uma decisão da justiça. E nesse caso ele voltou atrás, mas manteve uma espécie de depoimento e aconteceu, não está bem claro juridicamente o que é isso que aconteceu, uma acareação, são depoimentos seguidos de acareação, né? O que o Código de Processo Penal fala? Que quando há depoimentos
com conteúdo divergentes entre os investigados, cada um fala uma coisa diferente do outro, pode-se colocar frente a frente os dois para se fazer ali a acariação. Quem é dos dois aí que está falando a verdade? Porque se um fala uma coisa e o outro fala outra... Mas ele recuou na acariação, não recuou e foram depoimentos? Mas por que o Dias Toffoli recuou? Porque não faria sentido nenhum ter uma acariação antes dos depoimentos. E antes da investigação finalizar. A acariação é só para dirimir as divergências dos depoimentos. Se não tem depoimento, não tem a divergência a ser dirimida, entendeu? Por isso é que... Virou um depoimento. A pessoa nunca participou de um processo criminal na vida, nem como advogado, nem como juiz, nem como promotor, nem como nada. O primeiro processo criminal que ela vai cuidar é como ministro da Suprema Corte, um processo desse tamanho, aí tem essas barberagens aí. Mas não exime, até porque cada juiz do Supremo tem vários juízes que são seus assessores, né, das áreas específicas, né, altamente gabaritados. Então não justifica, né? Esse caso traz muita estranheza como um todo, lembrando que é difícil você perguntar para qualquer pessoa e falar, não, acho que o Supremo realmente chamou os autos para aplicar a lei, como assim determina, todo mundo olha com muita estranheza, né? Por que o Supremo chama um caso? Porque em teoria envolveria alguém com o tal do foro de prerrogativa de função, né? O foro privilegiado, e aí depois põe um sigilo, né? O maior grau de sigilo que existem. O Daniel Vorcaro logo é liberado, né? Com habeas corpus para prisão domiciliar, quando a gente vê outros casos em que a lei é aplicada de forma mais rígida. Então tudo chama muito atenção, e o Vorcaro, por mais que em teoria tenha sido encurralado, vamos lembrar que ele tem muitas informações sobre altos postos do poder, Kobayashi. Então, muita gente está preocupado com o que o Vorcaro vai falar. Você acha que Brasília está tenso com essa história toda de Banco Master ou Elias Tavares? Koba, a situação ela vai só piorando, né? Hoje, inclusive, saiu uma notícia de que o Banco Central encaminhou ao TCU, né? Que acionou, evidentemente, o Ministério Público Federal sobre aquele fundo de investimento REAG Trust, aquele que é envolvido com o PCC, que também agora está nessa questão toda do Banco Master. Então, quer dizer, a gente não sabe até onde está e, como bem disse o João, né? O Vorcado hoje, ele é, evidentemente, né, a peça principal de tudo isso, mas imagine o que pode vir de uma delação premiada desse ser, né? Essa é uma questão, hein, Hugo, que bem traz o Elias. Você acha que em algum momento pode sair uma delação premiada aí dessas pessoas envolvidas? Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão e eu acho que o brasileiro está bem acostumado a ouvir delação premiada. Eu acho que a gente tem um pouco de trauma, inclusive de delações, mas o que fica é um exemplo do que acontece nesse caso do Banco Master. Como você disse, abriu o programa dizendo, esse talvez seja o caso de maior repercussão dos últimos tempos, envolvendo uma instituição privada com pessoas da vida pública. Obviamente, a gente sabe que esse convívio, esse contato é natural, mas a forma como isso é realizado é que assusta um pouco. Então, obviamente, uma delação premiada vindo deste envolvimento dos casos, do caso do Banco Master, pode sim provocar um abalo, principalmente em 2026, que é um ano eleitoral. Então, todo mundo queria se blindar, infelizmente não vai conseguir nesse momento. Ô, Carlos, eu quero saber de você, se na sua opinião você acha que o povo brasileiro está um pouco cansado, enfadado, já estressado com esse tanto de notícias de corrupção, esse tanto de notícias de desvio de dinheiro público, de desvio de dinheiro de pessoas pobres, de dinheiro que poderia ser convertido em hospitais, escolas, né? Porque alguém pode estar pensando, mas eu não sou correntista, não sou investidor do Banco Master, isso não me atinge. Só que o banco público ia comprar o prejuízo por bilhões. Então, isso é dinheiro de todos nós, de alguma maneira também, né, Carla? Como é que a gente entra em 2026 com mais um escândalo? Qual é a nossa percepção da moral das pessoas em relação a essas notícias todas? Boa pergunta, e a sua abertura foi muito esclarecedora para quem ainda tem dúvidas sobre esse tipo de caso, sobre esse caso, né? Eu acredito que a gente possa solucionar e dar uma resposta para isso falando sobre educação, porque a grande maioria do povo brasileiro não sabe nem do que está acontecendo. Ele só ouve Banco Master, Vorcaro, e aí pequenas palavras-chave. E eles não fazem essa sequência lógica do quanto isso impactará na vida deles todos os dias. Mas é claro que isso faz parte do enfraquecimento da educação, para que as pessoas não tenham um senso crítico, não sejamos uma massa crítica como vocês propõem todos os dias aqui.
É um grande serviço que a gente faz falando sobre isso de uma forma lúcida, clara, bem esclarecedora. Mas é muito importante também que a gente faça os caminhos desde a raiz para que as pessoas realmente cheguem até onde você tanto falou, que é falar, isso vai impactar a sua vida. E não ficar só falando Vocaro, Banco Master, BRB, que não chega a lugar nenhum. E o BRB está passando um pouco ileso, né, Kobayashi? Que era um banco público, isso é escandaloso, né? Que ele seria comprado, então ele tem que ser bem investigado também, né? Por isso o Vocaro é o número 1 dessa investigação e o número 2 é justamente o ex-presidente, os dois que foram ali colocados frente a frente. Agora, sobre isso que fala a Carla, o Bellucci, eu quero te passar a bola, porque a gente tem 2 grandes escândalos de 2025, assim, pelo menos que repercutiram. O do INSS, que foi aquele que tirou dinheiro dos aposentados e pensionistas, então da classe que precisa, e o do Banco Master, que tira dinheiro de pessoas que fazem investimentos, né? Claro que ali, de alguma maneira, levados por umas promessas que não são assim tão críveis, mas colocaram seu dinheiro ali e não iriam receber os rendimentos prometidos. Só que daí, como a Carla falou, os 2 casos, tanto o que tira dinheiro do mais pobre quanto o que tira dinheiro do mais rico, acaba, no final das contas, transferindo o prejuízo para o povo. Por quê? Porque o INSS, quem é que devolveu o dinheiro para os aposentados e pensionistas? O governo. Então o governo tira dinheiro da creche, da escola, da infraestrutura, do saneamento básico, para pagar o prejuízo que alguém roubou, e agora o banco BRB, que é um banco público, ia comprando ali por bilhões um prejuízo, também tirando dinheiro do serviço público e do interesse público, para pagar o prejuízo das promessas que não seriam cumpridas. Então, no final das contas, todos nós sofrendo aí com esse tipo de fraude. E se você me permite, acrescenta os Correios também, né? Que receberão um grande aporte de bancos públicos, né? 12 bilhões, segundo a gente viu essa semana. Tem um pool de bancos, né? São sempre os mesmos bancos, né? Que são poucos players no mercado de bancos, e também tem alguns bancos privados, 2 privados, mas o grosso do dinheiro é dinheiro público, que é o mesmo sentido. Ele poderia financiar obras para a população, mas nos 2 casos, o que chama atenção para todos nós é que ninguém espera uma efetiva punição dos reais culpados por isso, né? A gente já fica numa expectativa de pizza na CPI do INSS, na CPMI. No do Banco Master, a gente fica duvidando que vai chegar em grandes autoridades, porque não há uma crença de punição no Brasil, né? A gente mencionou de delações premiadas que futuramente foram anuladas lá na Lava Jato. Agora você tem o do INSS, o Supremo Tribunal Federal concedendo alguns habeas corpus, né? Agora no do Banco Master, o Supremo decreta sigilo, né? Quando o Supremo Tribunal Federal era uma corte para a gente mal saber o nome dos juízes e eles julgarem casos pontuais sobre a Constituição, mas não, eles aparecem sobre todos os temas, opinando sobre temas que irão julgar, temas que outros juízes irão julgar, falando sobre o cenário político, atribuindo adjetivos a determinados grupos políticos. Então, ao Supremo, a corte descer para o ambiente político, ela tornou-se uma corte política e é difícil voltar atrás, né? Como que vai... vamos voltar agora à urbanidade do juiz, que não dá entrevistas, que não fala, que não avoca investigações em andamento. A investigação estava em andamento do Banco Master. Então, não há uma esperança que a gente observa na população de que os reais culpados serão punidos. O que se observa nesses casos é os poderosos tentando estancar em um determinado grau do escândalo, né? Porque normalmente ele é em fase triangular, estanca nesses aí, a gente negocia ali com ele e os reais culpados, a gente fica com pouca esperança de que serão punidos.